Estamos iniciando nossa terceira aula sobre a disciplina Teoria do Conhecimento e esta terceira aula é continuidade do primeiro tema que iniciamos na aula anterior, cujo título é Definição da Disciplina Teoria do Conhecimento. E nós tínhamos falado do conceito de teoria porque dizíamos a disciplina Teoria do Conhecimento, enquanto unidade integrada, está composta de dois conceitos, teoria e conhecimento. E nessa definição, nós íamos a detalhar ou esclarecer cada um dos conceitos, teoria e conhecimento, que ao final se sintetizam nessa disciplina unitária que nós denominamos aqui e que vamos estudar ao longo do curso, Teoria do Conhecimento. Então, sobre esse primeiro conceito, teoria do conhecimento, que nós desenvolvimos na aula anterior, tínhamos ficado que o exemplo máximo de teoria, nós o colocamos como a definição de filosofia, ou da atividade filosófica como máxima expressão da dimensão teórica. E nesse sentido, nós tínhamos dito, nesta aula vamos a tentar identificar a filosofia, primeiro com um conceito etimológico, depois com um conceito técnico e para concluir com um conceito que nós dissemos desenvolvido desde o próprio exercício do filosofar, que seria nosso terceiro conceito de filosofia. E já na aula anterior estávamos desenvolvendo esse conceito técnico, dizendo que a filosofia era uma ciência e que os critérios para qualquer área de conhecimento ser definidos ou pelo menos delimitados como ciência, nós dizíamos, teriam que cumprir com os critérios de que seria um saber sistematizado, um saber necessário e um saber universal. E nós tínhamos parado por aí em nossa aula anterior. Mas claro que se estes critérios identificam em qualquer área de conhecimento um conhecimento científico, então dizemos que todos estes conhecimentos classificados como científicos, eles são obtidos mediante um método. E por isso que nós dizíamos nessa definição técnica da filosofia. A filosofia é uma ciência, ou seja, um saber sistematizado necessário e com valor universal, obtido mediante um método. E qual é este método específico da filosofia? Bom, o método mais comum, ou diríamos assim, a estrutura mais comum metodológica que se conhece é o denominado método científico, que aqui brevemente dizemos, a estrutura é observação, hipóteses, comprovação ou não dessa hipótese e resultados. E este resultado é aquele que se faz através de uma representação, seja através do resultado como teoria, seja através do resultado como uma lei, seja através do resultado como uma fórmula. Então, observação, hipóteses, experimentação, comprovação ou não e o resultado exposto em forma de teoria, lei ou fórmula. Então, esses passos, porque método significa um andar, um caminhar tático, estratégico para alcançar um objetivo. Neste caso, conhecer, neste caso, produzir conhecimento ou identificar um objeto como objeto de conhecimento. E então, quais são os passos que a filosofia segue para ela se tornar uma ciência? E nós dizemos, toda a história da filosofia e aqueles que se encarregam especificamente da epistemologia e da filosofia na sua noxiologia, dizem que o método característico da filosofia é o método transcendental. O que significa isto? Bom, desde que eu era garoto, estudante de secundário e depois quando fui estudar propriamente filosofia, sempre quando os professores abordavam este ponto, encontravam uma certa dificuldade por causa do conceito transcendental. E então
eu digo que possivelmente também não entendi muito sobre esse conceito transcendental, sobretudo neste momento que nos movimentamos em um ambiente antimetafísico, onde evidentemente se fala mais de imanência que de transcendência. Então vou tentar esclarecer aqui o que seria esse método transcendental como processo da produção filosófica. E diríamos assim: transcendental significaria ir além. Vamos a dizer assim, além da realidade. Mas que realidade? Bom, de início seria a realidade cotidiana. A seguir, a realidade aparente. A seguir, a realidade que se apresenta como evidente. A seguir seria simplesmente o que há, o que é, o que está, ou, como diziam os existencialistas, o que existe. Então, ir além significaria ir além desta normalidade da realidade. Ir além desta realidade que a gente vive naturalmente sem questioná-la. E claro, então, por isso que diríamos assim que esse conceito de transcendental se identifica com metafísica. Metafísica significaria ir além de, ir sempre além de. E no caso aqui, então, é ir além da cotidianidade, ir além do fenômeno, ir além da evidência, ir além da aparência, etc. E aqui, claro, este ir além significaria que o filósofo, o pensador, realiza um exercício, uma atividade que poderíamos ilustrá-la com a figura do redemônio ou com a figura da espiral. Eu creio que todos nós devemos ter visto alguma vez um redemônio, tanto na praia, ou em algum rio, ou em algum lago, em alguma lagoa. Devemos ter visto alguma vez um redemônio. Redemônio significa que é um movimento que vai das margens para o centro e para o profundo. Diríamos assim que então, cada vez mais se começa na periferia e vai se aproximando para o fundo, para o centro e para dentro. E nesse sentido, então, essa figura do redemônio que puxa para o centro e para dentro é essa, metaforicamente dito, a atividade que o filósofo realiza quando vai além do fenômeno, da cotidianidade ou da aparência. Porque ele procura a raiz das coisas. Radicalidade, por exemplo, Marx, em uma simplicidade, diz: quando eu digo radical, digo que trata-se de ir até a raiz das coisas. Então, assim, o filósofo, como um redemônio que afunda, o filósofo procura exatamente esta raiz das coisas. Quer dizer, procura lá onde a coisa se decide, lá onde aquela coisa de alguma maneira deita raízes e tira sua identidade, tira sua identificação e tira seu modo de ser. Eu diria aqui que, possivelmente, eu não sou bombeiro, mas possivelmente também ilustre muito bem o trabalho do bombeiro quando apaga um fogo. Uma vez eu fui a conversar com os bombeiros e subi a escada, desci aquela escada que tem que sair vestido e já preparado, e me diziam que era muito importante saber segurar a mangueira da água, e apontar precisamente lá no foco do incêndio. E me diziam também: não adianta você apontar a mangueira da água para a labareda,
pensando que então esse fogo alto é aquele que então você deve eliminar esse fogo. Não, você tem que endereçar a mangueira diretamente para a fonte de onde essa labareda está saindo, porque senão não adianta, não está fazendo nada. E assim o filósofo também tem que verdadeiramente apontar aí onde a coisa se decide. E por isso que realiza um redemoinho, digo, de fora para dentro, ou da margem para o centro e para o fundo. Eu digo, estas são metáforas que nos ajudam a identificar esse método filosófico, esse método da filosofia, que é, ou de que trata, ir além da realidade. Outra metáfora que nos ajudaria aqui, ao contrário do redemoinho, seria da espiral. Todos nós, no segundo grau, com toda certeza, o professor de geometria nos ensinou como é que se traça uma espiral. Com toda certeza, se vocês me mandam ir ao quadro agora, para me lembrar de como com aquele compasso se vai desenvolvendo uma espiral com todo o traçado geométrico e exato, eu acredito que eu não sei mais como é que se realiza. Mas todos nós nos lembramos de o que é a espiral. E a espiral, a diferença do redemoinho, ela começa do fundo, do centro, de um ponto, e vai saindo, ampliando seu perímetro na medida que ela se desenvolve. Por isso dizem que nossa galáxia tem uma forma de espiral, porque realmente ela, se vocês observam, ela também, na medida que vai saindo de um ponto, ela vai se ampliando, vai crescendo. E então assim, como dizia, a atividade do filósofo também pode ser exemplificada com esta figura da espiral. Ele vai ao fundo, mas não para ficar no fundo, não para ficar lá onde a coisa se decide, não para ficar lá na raiz, lá no subterrâneo das coisas. Não, porque a pergunta que lhe interessa ao filósofo está exatamente na cotidianidade, está na superfície, está na intempérie, está na realidade ainda, de certo modo, tal como se apresenta fenomenicamente. E é esta que precisa ser respondida, é esta que levanta o questionamento, e o filósofo tem que voltar do fundo do redemoinho para trazer a luz à realidade. E por isso que a figura da espiral, que começa do fundo, vem saindo de um centro para a superfície. E nesse sentido, então, este ir além, este método transcendental, diríamos assim que tem dois movimentos ou duas direções, dois rumos. Primeiro, iniciar na superfície, na cotidianidade, no fenômeno, e ir até o fundo, até o núcleo, até a fonte, até a raiz, até o coração das coisas. Mas não é para ficar lá. Essa resposta que se encontra no fundo deve trazê-la para a luz, voltar para a superfície, voltar para a cotidianidade e ilustrá-la. Por isso significa a atividade da filosofia, como nós víamos na sua etimologia, dar a luz à realidade, iluminar a realidade. E se ilumina, evidentemente, com esta resposta, com esta solução que o filósofo, de alguma maneira, encontra nesse ir e vir em duplo sentido. Vai ao fundo, da superfície vai para o fundo, e do fundo volta para a realidade cotidiana, para, evidentemente, ilustrá-la. E eu diria assim que o filósofo realiza aquilo que Jesus de Nazaré, alguma vez, nas suas pregações, disse: os últimos serão os primeiros e os primeiros os últimos. Por que os últimos serão os primeiros? Porque nessa figura do redemoinho, você vai ao fundo e encontra isso por último. Por último.
Mas isso, por último, se você vem com a figura do espiral, resulta que é o primeiro da realidade. É lá onde a realidade se decide. Então, os primeiros serão os últimos e os últimos os primeiros. E nesse sentido, a definição técnica que nós colocamos aqui, como dizendo que a filosofia é uma ciência e que é obtido esse saber necessário, universal e sistematizado mediante um método, é esse método transcendental. Por isso que, se nos remontamos já aos primeiros filósofos, podemos dizer tranquilamente e sustentar com Aristóteles que a filosofia é a ciência dos primeiros princípios e das primeiras causas. E isto em qualquer momento. Aqui estamos, nós tínhamos dito que queríamos sair ao encontro dessa dificuldade, desse debate, onde se diz que é difícil identificar, definir a atividade filosófica ou isso que se denomina filosofia. Aqui está claro que, desde Aristóteles, desde Tales de Mileto até Jürgen Habermas ou Henrique Dussel, ninguém dirá algo que repugnante à razão ou que repugna à razão identificar a filosofia como ciência. Isto é, como a ciência dos primeiros princípios e das primeiras causas. Por isto que lá na Metafísica de Andrónico de Rhodes, que ele colocou esse título a essa obra de Aristóteles que estava para além da física, Aristóteles disse, a filosofia pode ser filosofia primeira, metafísica, pode ser teologia, porque procura verdadeiramente o primeiro motor, a primeira causa, e inclusive psicologia, porque a psicologia, segundo Aristóteles, seria o estudo da alma. E a alma, evidentemente, como princípio vital humano, como primeiro princípio, como primeira causa. Então, com isto nós terminamos propriamente essa definição técnica, dizendo que a filosofia, com todo esse cumprimento de critérios para ser ciência, tem um método próprio, específico dela, como qualquer área do conhecimento, e que se define como ciência dos primeiros princípios e das primeiras causas. Bom, eu tinha dito na aula anterior que dessas três definições que nós colocamos aqui, me interessava muito, sobretudo, que se compreendesse e que se entendesse essa terceira definição, que para mim surge desde o próprio exercício do filosofar, desde a própria atividade que realiza o filósofo, dessa atividade de pensar. Isso que se denomina propriamente atividade filosófica. E então, o que nós vamos saber agora é essa definição andando, dinâmica, em movimento, onde cada momento ela se cumpre. Porque dizia Hegel, a filosofia não é como as outras ciências que obtém seu resultado ao final, depois de um longo processo, depois de uma longa caminhada, então conquistam uma verdade. A filosofia não. Diz Hegel, a filosofia começa realizando-se. Qualquer princípio, qualquer começo, qualquer ponto de partida filosófico já é filosófico, ou já é filosófico. E nesse sentido, então, claro, aqui devemos pensar nesse sentido de que a filosofia começa com ela mesma. Ou seja, com a atividade de pensar ou a atividade de filosofar. E é isso que nós queremos colocar aqui nessa definição que digo, nos interessa. E nos interessa, eu digo assim, se eu estivesse dando aulas para filósofos, diria também que a eles é esta definição que interessa mais que as outras, porque as outras já são definidas a partir do produto da filosofia, a filosofia feita. Esta não, esta é o fazer filosofia. E aqui então nós nos deteremos um pouquinho. Então,
entramos na definição da filosofia desde o próprio exercício do filosofar. E nós dizemos, o que significa filosofia desde o próprio exercício do filosofar? Digo com todas as letras, pensar a realidade. Mas quem começa este pensar a realidade? O digo também com todas as letras e para qualquer debate o utilizo como ponto de partida. Só o Homo sapiens, só o animal humano, a realidade humana, a natureza humana, o ser humano. Isso que nós denominamos, ou que a antropologia denomina como Homo sapiens. E este pensar do Homo sapiens se exercita porque o Homo sapiens é produto de uma realidade que o precede e que atualmente os cientistas, quando vão a procurar a origem desta realidade que produz e que precede ao ser humano, denominam Big Bang. Não vamos entrar neste momento porque possivelmente no seguinte tema nós entraremos em mais detalhe com esse Big Bang. Mas o que interessa aqui, quando nós falamos de que a filosofia de início significa pensar a realidade, que realidade nos estamos referindo? Aquela que produz o ser humano, aquela que antecede ao ser humano, porque nós sabemos que o ser humano vem como produto desse processo evolutivo que parte do Big Bang e que chega exatamente ao Homo sapiens, diríamos assim, em um esquema muito breve. Faz 15 bilhões de anos, segundo Stephen Hawking e segundo Marcelo Gleiser, mas, segundo a equipe comandada por George Gamow, é 13,5 bilhões de anos. Stephen Hawking, naquele livro O Universo numa Casca de Nós, e Marcelo Gleiser, praticamente em todos os livros sobre o cosmos, ele disse 15 bilhões de anos atrás. Então, arredonda esses 13,5 bilhões de anos ditos pela equipe de George Gamow. E então, quando acontece o Big Bang, vemos matéria, energia, espaço, tempo, galáxias, Via Láctea, sistema planetário solar, planeta Terra, minérios, vegetais e animais. Até aqui, é essa realidade que eu diria significa uma anterioridade ao anterior dito, pronunciado pelo único animal, pela única realidade que tem condições de fazer a tomada de consciência de esta realidade anterior, que é o animal humano. Até a aparição do Homo sapiens. Então, está montado o esquema, o cenário, onde aparece o animal humano, o ser humano, a realidade humana, a natureza humana. E é a partir daqui que podemos dizer, então, o ponto de partida da definição da filosofia desde o próprio exercício do filosofar é pensar a realidade. Mas qual realidade? Assim, simplesmente dizer o que há, o que é, o que está, e se utilizamos um linguajar existencialista, o que existe. Este já é um conceito, diríamos assim, de produção filosófica, possivelmente mais complexo. Mas o importante é que nós entendamos que pensar a realidade é essa que há, essa que é e essa que está. E bastaria neste momento com isso. Mas se alguém perguntar exatamente neste início do filosofar ou neste início do pensar, o que é filosofia? E eu digo, e vocês podem dizer tranquilamente, significa pensar a realidade. O que é filosofia? Pensar a realidade. Agora, que produz este pensar a realidade? O que produz?
nós dizemos, produz um movimento de representação. E a representação privilegiada pelo filósofo e pela filosofia é o conceito. Então, o fruto de pensar a realidade é levar a realidade hacia o conceito. Saber dizê-la, saber falar dela, saber dar à luz, realizar uma conceição dela. E esta luz é ajudar a que ela apareça, digo, a filosofia privilegia a linguagem e privilegia o conceito. Nesse sentido, então, aqui valeria a pena trazer o pedagogo Paulo Freire, tão criticado nestes momentos pelo ambiente cultural em Brasil, mas quero dizer assim que Paulo Freire sempre lutou porque aqueles adultos que teriam que aprender a ler e escrever, a alfabetizar-se, então ele disse, teriam que aprender a dizer-se o mundo. Porque aprendendo a dizer-se o mundo, teriam condições de transformá-lo. Aliás, saber dizer o mundo já faz parte de sua transformação, porque significa uma tomada de consciência. Pois bem, então, o fruto de pensar a realidade é exatamente levar a realidade hacia o conceito, saber dizê-la. E claro que se alguém lhes pergunta, neste segundo momento do processo de definição da filosofia, desde o próprio exercício do filosofar, que é filosofia? Podemos dizer tranquilamente, levar a realidade a seu conceito. E está pronta. Agora, que bom que se tome também, que se saiba que é um processo e que esse levar a realidade a seu conceito surge evidentemente de um exercício de pensar a realidade. Mas continuando com esse processo do exercício do filosofar, quando chegamos a este segundo momento de levar a realidade a seu conceito, que consequência nós temos de saber dizê-la? Bom, tecnicamente se diz que através do conceito, através da palavra, saber dizer a coisa é fazer a tomada de consciência da realidade. Exatamente, se você sabe dizê-la, se você sabe exprimi-la, então verdadeiramente você tem consciência do que está dizendo. E nesse sentido, então, o que produz este levar a realidade a seu conceito é essa tomada de consciência da realidade. E claro que, neste terceiro momento, se alguém perguntar para você, bom, o que é filosofia? Podia dizer tranquilamente a tomada de consciência da realidade. Tomada de consciência da realidade. Saber dizê-la. E saber o que se está dizendo. Claro que aqui nós diríamos assim, podíamos refletir trazendo o mestre de Paulo Freire, que era Álvaro Vieira Pinto. Já Álvaro Vieira Pinto utilizava para esta tomada de consciência, diríamos assim, dois momentos envolventes em desenvolvimento, que era partir da consciência ingênua, mágica, supersticiosa, a crítica. Então, nessa tomada de consciência, haveria que sair de lá, dessa consciência ingênua, para uma consciência que ele denominava consciência crítica, e que todos os comentadores denominaram consciência filosófica. Quando se fala de consciência filosófica, não é necessário acrescentar que temos uma consciência filosófica crítica. Não. Dizer consciência filosófica significa dizer que temos uma consciência crítica da realidade. E claro que então o trabalho de Álvaro Vieira Pinto, nesse livro de Consciência e Realidade Nacional, era exatamente levar a coletividade, levar a maioria da população
a passagem de uma consciência ingênua para uma consciência crítica, ou seja, para esta tomada de consciência filosófica. E nesse sentido, então, este terceiro momento, que surge do pensar a realidade e de levar a realidade a seu conceito, é a tomada de consciência da realidade. E é isso que se define neste terceiro momento a filosofia. A filosofia é a tomada de consciência da realidade. Mas uma vez feita a tomada de consciência da realidade, no seu desenvolvimento do filosofar e de sua definição, ela produz um quarto momento onde nós diríamos que fecha o círculo. Não é que se complete, mas aí fecha o círculo como filosofia, ou diríamos assim, como atividade filosófica debruçada sobre a realidade. Por quê? Porque há uma distinção, vamos dizer assim, nessa segunda parte da definição de filosofia, que nós devemos esclarecer, e para não se confundir, dizemos, esse terceiro momento fecha o círculo de definição de filosofia, desde o próprio exercício de filosofar, quando diz que a tomada de consciência, e quando se faz a tomada de consciência crítica, significa que nós sabemos algo. E nesse sentido podemos dizer que esse quarto momento que fecha o círculo de definição da filosofia, dizemos que a tomada de consciência significa que nós possuímos a ciência da experiência da consciência. Aqui não quero não quero mudar de consciência, porque eu venho usando nesse processo de definição da filosofia, ou do filosofar, consciência, podia utilizar razão. É a ciência da razão, é a ciência da inteligência, é a ciência do intelecto. Mas aqui, acredito que todo mundo entende, quando eu digo que esse fechamento do filosofar termina quando produz um saber que é a ciência da experiência da consciência, da razão, do intelecto, da inteligência. Bom, então diríamos assim que aqui se fecha o primeiro ciclo e a primeira definição. Bom, mas claro que quem não sabe que todos nossos professores lecionaram, diríamos assim, história da filosofia, ou até epistemologia, metafísica, lógica, ética, quem não sabe? E sempre citavam a Platão, Aristóteles, Agostinho, Tomás de Aquino, Descartes, Hegel, Marx, tal. Então, o que significa este momento? Eu digo aqui, entramos em um segundo nível, entramos em uma segunda parte, e eu não diria assim, em uma espécie de segunda atividade filosófica para definir a filosofia, porque é como se disséssemos que é como se fosse uma definição de segunda categoria. Segunda categoria no sentido de menos valor, de perder hierarquia. E eu não quero fazer isso. Eu quero dizer que vamos em um aprimoramento filosófico. E embora possa vir a sentir-se uma certa alienação, uma certa carência do filosofar, com esta segunda parte, onde também dizemos a filosofia como que muda de cor, a filosofia como que muda de atividade, mas eu digo que não muda. É um aprimoramento contínuo, permanente e constante. Então eu gostaria que esta segunda parte da definição se entendesse assim. Bom, o que fazemos com a ciência da experiência da consciência quando vemos os diálogos de Platão? O que estudamos em Aristóteles quando pegamos o livro da metafísica, o livro da política, o livro da ética? O que estamos fazendo? O que estamos fazendo com as confissões de Agostinho? O que estamos fazendo com a Suma Teológica de Tomás de Aquino? Ou o discurso de Descartes? Ou a fenomenologia de Hegel? O que estamos fazendo? O que estamos fazendo quando dizemos que estamos filosofando com obras filosóficas? Com a história da filosofia? Lendo um filósofo. O que estamos fazendo? Bom, é neste sentido que eu digo que a definição de filosofia no próprio exercício de filosofar, então, uma vez tendo obras filosóficas,
uma vez tendo um saber conquistado pelos diversos filósofos, nós debruçamos sobre essas obras, e aqui então é que a filosofia muda um pouco de figura no seu desenvolvimento de aprimoração e de perfeicionamento. Então, neste segundo momento, quando vemos, tipo assim, uma obra filosófica, o que significa filosofia? Digo como desenvolvimento de ter chegado a entender a filosofia como a ciência da experiência da consciência que resulta de um pensar a realidade, de levar a realidade a seu conceito e de uma tomada de consciência da realidade. Então, o que significa aqui? Eu digo, a filosofia chega a um desenvolvimento sutil, continua desenvolvendo-se com maior precisão, com maior exatidão e com conceitos, eu não quero dizer mais abstratos, mas com conceitos intelectivos próprios do ambiente onde o filósofo briga mentalmente com o pensamento. Por isso é uma definição mais sutil. Então, o que diríamos então? Antes dizíamos pensar a realidade, levar a realidade a seu conceito, fazer a tomada de consciência da realidade e resulta a ciência da experiência da consciência. O que dizemos agora? Diante dos diálogos de Platão, por exemplo. Então nós dizemos que aqui a definição de filosofia continua desenvolvendo sua definição. E o que realiza-se aqui? Pensar o pensamento. Então, neste momento, quinto momento, significa pensar o pensamento. Então, o que é filosofia? Agora, pensar o pensamento. Mas, alerta, embora a gente já se mexa no que se poderia denominar de abstração, nunca deve se esquecer que esta abstração intelectiva partiu da realidade, partiu de um exercício de pensar a realidade. É como se a gente, para ilustrar este pensar o pensamento, não nos debruçássemos imediatamente sobre os diálogos de Platão, mas em uma caverna onde há pinturas rupestres. E de repente a gente encontra evidentemente animais, encontra figuras humanas, mas aqui me queria referir, por exemplo, a esses traços que são umas linhas que vão fazendo umas curvas que estão lá pintadas. E que se alguém de vocês foi escoteiro, saberia. Se hoje nós fôssemos a uma caverna e eu fui escoteiro, então vamos lá e imediatamente quando alguém lhe perguntasse o que significam essas linhas, ele vai dizer alguma coisa. Porque ele pensa o pensamento que está representado nessas linhas, que são umas linhas que têm umas curvas. Então, me detenho aqui para não dizer aqui, porque vou desenvolver a partir desse traçado, dessa pintura rupestre, é o desenvolvimento desta segunda parte da definição de filosofia. Então, vamos dizer assim, vemos essas pinturas rupestres na caverna, vemos essas linhas em curvas e nos detemos. Então, filosofia que significa pensar o pensamento. O que resulta de pensar o pensamento? Nós dizemos, o pensamento do pensamento. E lembre-se que quando nós estávamos falando de teoria, José Ferrater Mora, que é aquele que nos apoiou na definição de teoria, ele dizia o cume, a máxima expressão de teoria é pensar o pensar. Então aqui nós nos encontramos exatamente que esse pensar o pensamento produz o pensamento do pensamento. O filósofo José Gauss dizia que há uma filosofia da filosofia. Podia ser mais ou menos isto. Mas então, se nós vimos essas linhas curvas na caverna e nós fomos escoteiros, o que interpretamos? Que colocaram lá os homens do Paleolítico. Vocês diriam imediatamente, água. Aqui nos encontramos exatamente no pensamento do pensamento.
Ou seja, nós não estamos falando das obras filosóficas, lendo Platão, Aristóteles, enfim. Então, estamos, nessa segunda parte, pensar o pensamento. O que resulta de pensar o pensamento? O pensamento do pensamento. O que são essas linhas, essas pinturas rupestres lá nas cavernas? Dizemos, água. Mas já avançamos, já aprofundamos essa representação, dizemos, é água. Mas o que resulta o pensamento do pensamento? Bom, antes de passar para lá, nós diríamos assim, se alguém lhe perguntasse a alguém, bom, o que é filosofia aí? Teria que dizer tranquilamente o pensamento do pensamento. Mas, sem esquecer que o ponto de partida o pensamento do pensamento está lá em pensar a realidade. Bom, quando nos movemos dentro do pensamento do pensamento, nós estamos movendo onde? Onde nos estamos movendo? Pois eu digo, na discussão, no debate, na reflexão do que é apresentado como ciência. Mas como aqui se trata de exercício filosófico, e a filosofia vai até a raiz do que se apresenta fenomenicamente, nós dizemos que aqui, então, o resultado do pensamento é mergulhar nisso que, diz-se, seria a ciência da ciência. A ciência da ciência. E para continuar naquele exemplo das pinturas rupestres, naquelas curvas que nós dissemos era água, aprimorando aqui, quando nós chegamos à filosofia como a ciência da ciência, nós dissemos que neste momento, isso que se escreveu como água deve ser denominado H2O. E quem pode negar que exatamente esse H2O supera simplesmente a palavra água? E quem poderia negar que a palavra água supera um tanto apenas os traçados ideográficos de essas linhas que se encontraram na caverna dos paleolíticos? Então, isto indica que vai se aprimorando o conhecimento, vai se fazendo essa tomada de consciência mais sutil, mais esclarecida e, ao mesmo tempo, mais intelectual. Ou seja, a intuição intelectual se desenvolve propriamente nesse exercício do intelecto. E cada vez vai mais aprofundando. Mas, claro, que se estamos nos mexendo nesse saber da ciência como ciência, ou, utilizando as palavras de José Gauss, da filosofia, claro que dizemos, em oitavo momento, que a ciência da ciência é simplesmente uma teoria da teoria. É a teoria da teoria. De que teoria? Dessa que resulta de pensar a realidade. Dessa que resulta colocá-la em conceitos. Dessa que resulta da tomada de consciência. Dessa que se apresenta como um saber. E, claro, tudo isso é teoria. Então, quando procuramos a ciência da ciência, ou seja, o saber do saber, nos mexemos já na teoria da teoria. E claro que aqui nós tínhamos chegado, vamos dizer assim, quando falávamos de que saíamos das pinturas rupestres, com esse traçado de linhas curvas, chegávamos a identificar isso como água, e aprofundando esse conceito de água, chegávamos a uma física atômica, que seria H2O. 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. E agora, quando chegamos a que tudo isso é teoria da teoria, o que dizer desse exemplo? Bom, aqui, caríssimos, vocês vão ter um texto no seu e-mail, onde se fala do bóson de Higgs. O bóson de Higgs seria o fenômeno de um instante em que se produz matéria, ou que se passa de energia à matéria, e que, por enquanto,
a desintegração atômica está falando de quarks e, em plural, de quanta. Por isso que se fala de uma física quântica. Então, aqui mergulhamos na física quântica. Por enquanto, porque a ciência avança, porque o pensar avança, porque a realidade está aí, desafiante. De certo modo, nós não sabemos, porque é uma mera interpretação, ao final das contas. Sabemos para viver, para meio mover-nos com ela, mas ela continua desafiando. Mas, por enquanto, podemos dizer, então, passamos da física atômica para a física quântica. Agora, dito isto, da definição de filosofia, então, finalmente, como se poderia definir a filosofia? Porque nós dizíamos a filosofia como atividade, como produto do pensar, é o maior exemplo da teoria. Então, o que queremos dizer da filosofia enquanto teoria? Dizemos simplesmente que a filosofia é a teoria da realidade. A teoria é a filosofia da realidade. Na medida que vamos avançando no nosso curso de teoria do conhecimento, esta definição da filosofia como teoria da realidade vai avançar. Não há como. Mas aqui devemos entendê-la nesta definição de exemplo de teoria com a filosofia, dizer aqui sim se fecha o círculo como um todo. Ou melhor dizendo, para explicar tudo isto que acontece, utilizamos a metáfora do círculo. Quando falamos de teoria da realidade, a filosofia como teoria da realidade, se fecha o círculo, porque é pensar a realidade e esse pensar a realidade se devolve como realidade em conceitos. É conceitualizado. E aqui se fecha o círculo. Pensar a realidade resulta uma teoria da realidade que é propriamente o resultado filosófico. Por isso que, e aqui utilizamos uma frase clássica e muito levada e trazida de Hegel, que disse simplesmente, e aqui espero que depois de todas estas explicações do que venha a ser teoria e filosofia, se entenda. Disse Hegel, quando fala de que a filosofia é a teoria da realidade, Hegel diz, portanto, o que é racional é real. E o que é real é racional. Só isso. O que não conhecemos, o que não conseguimos someter à inteligência, à razão, ao pensar, bom, pode estar como estava antes da aparição do animal humano, como estava antes do ser humano, como estava antes do Homo sapiens, quando explicávamos do Big Bang até Homo sapiens. Só que quem que faz essa tomada de consciência da realidade? Quem a dá à luz? Única e exclusivamente este animal humano que nós identificamos com Homo sapiens. E claro, este Homo sapiens é que produz a teoria da realidade e que identifica exatamente este exercício dizendo somente o que é real, o que é racional é real e o que é real é única e exclusivamente o racional. Esta definição não nega, como nós dissemos assim, por exemplo, agora que sabemos que houve um Big Bang e que tem 13,5 bilhões de anos atrás do ser humano, e que o Homo sapiens tem 5 milhões de anos de existência, ou menos, meio milhão de anos, porque tem um processo de hominização e um processo de humanização. E então aqui, claro, há uma realidade anterior. Mas, meus caríssimos, antes do Homo sapiens, você poderia perguntar ao minério, você podia perguntar à árvore, ao vegetal, você podia perguntar a um animal que não era humano, poderia?
Esses se questionam? Claro que não. O único que questiona é o ser humano. E então é a partir de aí que então nós dizemos que tudo o que é racional é real e tudo o que é real é simplesmente racional. E com isto nós terminamos o conceito de teoria, simplificando com a filosofia, espero que se entenda, e passamos a definir o conceito de conhecimento. E lembre-se que aqui nós estamos apenas definindo esses conceitos que fazem parte da teoria do conhecimento, porque estamos tentando esclarecer nossa disciplina, em que consiste e tal. E agora, então, nós tínhamos dito que a teoria do conhecimento está composta por esses dois conceitos, teoria e conhecimento, e agora nós entramos, então, na definição do conhecimento. O que significa conhecimento? E aqui, auxiliando-nos com o filósofo espanhol Ferrat Termora, diz que conhecer e, como resultado, um conhecimento é aquilo que acontece quando alguém denominado sujeito, por definição capaz de conhecer, se encontra com algo circundante que denomina objeto e que tem condições e possibilidades de ser conhecido. E aqui poderíamos dizer assim que quem trabalha exemplarmente esta questão do conhecimento, do conhecer, é Immanuel Kant. E Immanuel Kant, aqui não vamos entrar evidentemente em todo o que ele disse na crítica da razão pura, na crítica da razão prática, na crítica do juízo, mas simplesmente dizendo que nesse encontro, nessa relação sujeito-objeto, supostamente o sujeito, alguém que conhece, alguém capaz de conhecer, e objeto, algo capaz ou em condições de ser conhecido, Kant dirá que não é verdade que apenas o sujeito seja o ativo, ou seja, que ele torne ou que ele identifique o objeto sem intervenção do objeto no sujeito. Kant vai dizer, não. Há um intercâmbio de informações, há um intercâmbio de contato, há um intercâmbio, há uma relação onde o sujeito é afetado pelo objeto e o objeto, evidentemente, é transformado em objeto de conhecimento pelo sujeito. E aqui o importante na atividade realizada pelo sujeito é que ele é o único capaz de colocar especificamente o objeto como objeto de conhecimento. E aqui talvez ilustre muito bem, por exemplo, aquela anedota, muitos dizem que não foi verdade, mas que ilustra muito bem aquela questão de Isaac Newton com a invenção da lei da gravitação universal, ou seja, da queda dos corpos, ou melhor dizendo, da força centrípeta e centrífuga. Por quê? Por que não saem disparadas as coisas? Porque há algo que as atrai, que é a força centrípeta, e há uma massa que se resiste e está no ar e é centrífuga. Então, nessa tensão se mantém a lei da gravitação universal. E aí vem uma fórmula, etc. e tal. Mas qual é a anedota da biografia de Newton? É aquela de que, bom, quem não viu cair as coisas? Todo mundo. Mas o gênio do cientista é distinto. Aquele que pensa as coisas, a realidade é diferente a atitude. Então, dizem lá, deitado embaixo, descansando, se cobrindo do sol, de um árvore de maçãs. Está lá, possivelmente estaria com a namorada, quem sabe, e vê cair uma maçã. Cai uma maçã. E aí, ao ver e observar a queda da maçã, se pergunta, por que as coisas caem?
por que as coisas caem. E aí vai, então, a pesquisar, repetir a observação, experimentar e vai tirar a lei da gravitação universal. Então vejam, quem colocou, quem tornou esse fenômeno, esse ato, esse fato, objeto de conhecimento. Esse aí onde Kant disse, o sujeito é o único capaz de tornar um objeto de conhecimento. Mas não que ele coloque todas as condições. O objeto, ele também afeta o sujeito, evidentemente, para tornar o objeto como objeto, não apenas um objeto, que seria, o objeto seria tudo o que está na minha frente, na minha circunstância, mas torná-lo objeto de conhecimento. É como quando nós dissemos na aula anterior, Jesus de Nazaré, andando pela Galileia ou pelo Jerusalém, apretujado, quase carregado em ombros pela multidão, e de repente diz, alguém me tocou. Aí os discípulos dizem, mas Senhor, você está aqui quase sendo levantado em vilo por todo mundo e você diz que alguém me tocou? Não, mas alguém me tocou. E aí vem uma mulher com toda timidez e diz, fui eu, Senhor. Porque há uma especificidade, há uma observação, diríamos assim, detida, com interesse, enfim. Nós dizíamos que afeta o intelecto. E aí, então, começa a produzir-se ou a processar-se o conhecimento através dessa relação sujeito-objeto, onde se começa a proceder o conhecer. Bom, é isto que disse relativamente Ferrater Moura. Então, esclarecidos o conceito de teoria através do exemplo da filosofia e agora esclarecido o conceito de conhecimento, vamos agora então a saber o que nos ocupa nesta disciplina que se denomina teoria do conhecimento e que aqui nós pretendemos entendê-la como um conceito sintético. Não é mais teoria por um lado e conhecimento por outro. Não, juntos fazem a disciplina teoria do conhecimento. E nesse sentido, então, nós dizemos, agora, então, como se define teoria do conhecimento? Como se define epistemologia? Como se define noxiologia? Ou como se define crítica do conhecimento, que também, como dizíamos, foi denominada dessa maneira ao longo da própria história da filosofia. Então, o que nós dizemos? Aqui nos apoiamos em um livro escrito pelo senhor Urbano Siles, cujo título é especificamente Teoria do Conhecimento. Está lá nas fotocópias de itinerário aula que entreguei para vocês, e aí então vocês podem, se quiser avançar, estudar mais, pegando esse texto. Mas aqui, claro, estamos desenvolvendo nosso itinerário de aula e utilizamos esse texto e dizemos: teoria do conhecimento é a disciplina filosófica que estuda a possibilidade, a origem, as condições, a essência, os limites, os elementos constitutivos do processo de conhecer, que dá como fruto o conhecimento. Então, é uma disciplina específica da filosofia, por isso, uma disciplina filosófica que se encarrega de estudar, de pesquisar as possibilidades, a origem, a essência, os limites, os elementos e as condições do conhecimento. E sua maior preocupação neste estudo é que ela tem como preocupação fundamental descobrir nessas possibilidades, nesses limites, nessas condições do conhecimento, descobrir
o que o conhecimento procura, o que o conhecimento quer dizer. E, na verdade, todos os que procuramos conhecer, todos os que procuramos saber, o que procuramos verdadeiramente é a possibilidade de um critério de certeza do conteúdo do conhecimento. Procuramos um critério de certeza que faça possível que nos assegure que nos conhecemos. É aquele exercício que Descartes disse que fez lá no discurso do método ou nas meditações metafísicas, quando fala de sua experiência de procurar verdadeiramente uma certeza segura de onde pudesse partir toda a sua filosofia. E ele disse: posso duvidar de tudo, está claro, mas do que não posso duvidar é de que estou duvidando. E se estou duvidando, penso. E se penso, existo. Então, o critério de verdade de minha existência é que eu penso. Agora, é um processo de colocar em questão toda a certeza. Posso duvidar de tudo, mas do que não posso duvidar é de que eu estou duvidando, e isso não repugna a razão. E se estou duvidando, então eu tenho condições de pensar. E se penso, então sou algo que existe. Rex cogitans. Então, pronto. Então, esse processo, como digo, a teoria do conhecimento, quando fala das possibilidades, das condições, dos elementos, da essência do conhecimento, refere-se precisamente à preocupação de encontrar a possibilidade de um critério de certeza do conteúdo do conhecimento. Ou falando de uma forma mais filosófica ou técnica, ou com um linguajar gramatical próprio da filosofia, diria-se: este critério de certeza, ou seja, esta segurança de que sabemos algo, seria a adequação entre esse objeto de conhecimento e seu conceito. Ou seja, verdadeiramente estamos dizendo algo de isso que dizemos conhecer. Essa adequação entre o objeto de conhecimento e o que nós dizemos, e seu conceito. Quando dizemos água, verdadeiramente é H2O? Os medievais diziam: o conhecimento, a verdade, a certeza é a adequatio rei e intelecto. Ou seja, a conformidade da coisa, do objeto, com a inteligência, com o intelecto, com a razão. Há uma adequação? Bom, é isso aqui que Urbano Siles diz, que esse critério de certeza de que verdadeiramente não sabemos, isso se mostra na adequação do objeto de conhecimento com seu conceito. Dizemos algo ou não? Ludwig Wittgenstein, por isso, vai criticar muito a metafísica, porque vai dizer que a metafísica são conceitos vazios. Ou seja, que não estão dizendo nada porque não se pode verificar, porque não se pode experimentar, porque não é algo que se possa submeter a um processo de conhecimento, todos esses conceitos metafísicos. E por isso que seria melhor ficar calado. Evidentemente que os metafísicos, os defensores da metafísica não sustentarão isso. E o próprio Wittgenstein, o chamado segundo Wittgenstein para os especialistas em Ludwig Wittgenstein, vai dizer que o segundo Wittgenstein terminou com uma atitude mística diante da realidade, diante da impossibilidade de que o conceito possa dizer verdadeiramente a essência da realidade. E claro, para todos os cientistas e para todos os filósofos e para todo aquele que queira conhecer,
está claro que há sempre na realidade há uma reserva da realidade diante da ciência. A ciência é uma tentativa de conhecer. A ciência é apenas um esforço de tentar conhecer, mas rigorosamente e de maneira estrita ainda não se sabe o que seja a realidade. A realidade sempre é maior que a ciência, ou que os resultados da ciência, ou que os resultados de um método científico. Todo mundo, desde Karl Popper até Ilya Prigogine e Albert Einstein, sabem ou sabiam que a realidade sempre é maior que o sujeito conhecente e seu produto que se denomina ciência ou conhecimento. Mas, de qualquer maneira, este esforço de conhecer a realidade, de desvendar a realidade, que seria verdadeiramente a coincidência entre objeto de conhecimento e seu conceito, na verdade seria o que filosoficamente se pode dizer que é a correspondência do pensamento com a realidade por ele intencionada. Ou o que dizíamos com Hegel, o que é racional é real e o que é real é racional. Essa coincidência. O que é racional é real, é isso, e o que é real é racional. E este exercício, caríssimos, nos diz Urbano Siles e nos dirá Aristóteles e qualquer filósofo dirá, este é um exercício permanente do ser humano enquanto Homo sapiens desde que ele apareceu no planeta Terra. A preocupação por conhecer. Ou como dizia Aristóteles, o desejo de saber é algo constitutivo inerente, próprio, identificador do animal racional. E com isto, caríssimos, nós terminamos nosso primeiro tema, que era exatamente a definição de nossa disciplina. E, como digo, este primeiro tema foi dividido em duas aulas, a aula número 2 e esta aula número 3, que será colocada também no YouTube. Vocês podem ir para o Google, do Google vão para o YouTube e, clicando no YouTube, entram depois com Alberto Vivar Flores, clicam e aí vai aparecer aula 1, aula 2, aula 3, até nossas 10 aulas que nós nos propomos lecionar nesta disciplina. E, claro, vocês recebem, na medida que vamos avançando na temática, vocês vão recebendo o itinerário da aula e alguns pequenos textos que acompanham como complemento de reflexões à temática desenvolvida em nossas aulas. Então, até a próxima e agradeço sua presença.